O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a Soarmec apresentam Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio Trago Seu Amor, de Guilherme Siman. Natural de Belo Horizonte, Guilherme Siman vem de uma família comprometida desde sempre com o teatro e estreou como ator aos 7 anos de idade. Em 2003, muda-se para o Rio de Janeiro e envereda-se para a escrita. É autor de diversos esquetes premiados em festivais e os espetáculos Mulher Sem Umbigo, Concepção e Queda. Colaborador da revista Super Hiper, de São Paulo, redige a coluna Cotidiano. Atualmente, desenvolve projetos na TV Globo. Seus textos flertam com o absurdo e com o realismo fantástico de maneira bastante singular. É o que ouviremos em Trago Seu Amor, de Guilherme Siman. Trago seu amor de qualquer parte do mundo em 5 horas, garantido. O executivo tinha hábitos peculiares. Ir para o trabalho de metrô ganhando um salário de 6 dígitos e ler o tipo de jornal que publica este tipo de anúncio nem chegam a ser os mais peculiares entre seus hábitos. Paremos por aí. Um personagem não deve ficar se metendo no trabalho dos narradores. Que tipo de história precisa de 2 narradores? O tipo de história que tem este tipo de personagem sem educação. Ei! Nós podemos voltar ao anúncio? Claro, perdão. O anunciante se apresentava como Pai Tenório do Diabo e tinha cabelos brancos e sobrancelhas negras desenhadas a lápis. E disso o executivo podia dar certeza. Não devia passar dos 23 anos. Se um rapaz de 20 e poucos anos pinta os cabelos de branco e raspa as sobrancelhas para depois redesenhá-las com lápis preto, deve levar muito a sério o que faz e, portanto, deve ser confiável. E, de fato, o Pai Tenório garantia que trazia a pessoa amada de qualquer parte do mundo em apenas 5 horas. Qualquer pessoa de bom senso, ao ler um anúncio como esse, consideraria, em primeiro lugar, as impossibilidades físicas da proposta. E se meu amor estiver em Tóquio? Pensou. Melhor, muito melhor. Pensou em seguida. E se meu amor estiver em Sydney? Sydney, na Austrália. Exatamente do outro lado do mundo. Melhor ainda, e se eu for o amor de uma pessoa que está no Rio de Janeiro e eu mesmo estiver em Sydney? Entre as muitas responsabilidades deste executivo tão respeitável, constava em empreender viagens mensais a Sydney, Austrália. O executivo odeia voar. E o voo até Sydney é fantasticamente, extraordinariamente, insuportavelmente longo. Por isso, ele encomendou a um farmacêutico, podemos chamar assim, uma pílula que o fizesse adormecer por 18 horas ininterruptas. Um sono de pedra, sem sonhos, uma morte provisória. O químico, que aqui será chamado de Ramon, foi categórico. Pero se te pegarem com isso na alfândega, usted va direto para Guantánamo. O problema, portanto, era a volta. Sydney-Rio com escalas inevitáveis em Johannesburg ou Brisbane, ou ambos. O maior tormento da sua vida privilegiada. O pior de tudo era o tempo perdido. Entre o check-in em um aeroporto até apanhar as malas na esteira no outro, mais de 28 horas de desperdício e sofrimento. 5 horas, de qualquer parte do mundo. Pai Tenório do Diabo garante. O executivo tinha uma secretária que chamaremos aqui de secretária ou de menina. A secretária era a menina do subúrbio, cheia de deslumbramentos. Não chegava a ser feia, mas também não chegava a ser digna de nota. O executivo não se envolvia com secretárias, não por qualquer questão ética. Até me envolveria se não fosse obrigado a encontrá-las no dia seguinte. A ideia de se deitar com uma mulher numa noite e dar bom dia para ela na manhã seguinte dava-lhe calafrios. Bom dia, senhor. Bom dia. Mas era superável. Ele superaria. Era por uma grande causa. 5 horas. Mas ele não poderia apenas se deitar com a secretária. Ele teria de fazer com que ela se apaixonasse. Que ela amasse. Era isso que Pai Tenório afirmava. Trago seu amor. Ele teria que ser o amor dela.
entupiu a menina de trabalho numa sexta-feira. 10h40 da noite. Escritório deserto. Sós. Venha ao meu escritório, por favor. Sim, senhor. Ai, vamos lá. Pois não? Você é muito dedicada, né, querida? Eu estou procurando dar o meu melhor, sempre. Perdão, mas eu não bebo. Querida, 1 litro desse uísque dá 2 vezes o seu salário. Você vai beber. Não vai me fazer essa desfeita. É que eu não posso. É uma questão religiosa? Não exatamente, senhor. Você é uma alcoólatra anônima? Não. Então, um brinde. A nossa saúde. A nossa. Nossa, até que é bom. As coisas caras sempre são, querida. Eu não quero parecer... Você não está aparecendo. Eu sou uma moça de respeito. Eu sei. E eu não sou dessas que faz de tudo pra subir na vida. Mas... E eles, por falta de palavra melhor, se amaram. E porque não foi o bastante, se amaram de novo. E dormiram no sofá de couro, apertados, encolhidos, agarrados. E o sol a despertou primeiro, rasgando pelas frestas das persianas. Enquanto ele roncava. E ela se vestiu e escreveu um bilhete e saiu. Direto para sua mesa de trabalho. 3 horas depois ele acordou, viu o bilhete e leu. O bilhete dizia: Bom dia. Bom dia. E o executivo não conseguiu se portar direito durante o dia. Corava, ficava subitamente agressivo sem necessidade. Bebeu muito café e terminou um maço inteiro de cigarro antes das 11. Saiu do escritório 1h, sem dar satisfações a ninguém. No bolso interno do paletó estava o recorte do anúncio. Pai Tenório do Diabo, traga o seu amor de qualquer parte do mundo em 5 horas. Táxi! A residência do Pai Tenório era um casebre de barro. A porta era feita de 3 tábuas de madeira carcomida por cupins. Não precisa falar nada, meu filho. Eu já sei de tudo. 5 horas? 5 horas. Eram 3h30 da tarde quando ele tomou o passe. Não 3h31, não 3h32. Exatamente 3h30. Voltou para casa, desabou em seu sofá de $3.000 e cochilou. Sonhou com Sydney, mas uma Sydney diferente. Uma Sydney que era um bairro suburbano no Rio de Janeiro e cujo prédio mais alto era o casebre do Pai Tenório. O ar era vermelho e o mar era feito de vento. Acordou, suado e com baba escorrendo pelo pescoço. 8h29, exatamente. Pai Tenório do Diabo. Até parece. O interfone tocou. Não sei bem por que eu estou aqui. Me dê uma coisa. Sei que você não gosta de compromissos, sei muito bem. Sei que você não gosta nem de dar bom dia para alguém que você... Bem, mas é que eu senti uma coisa estranha que foi mais forte que eu. Ai, desculpa mesmo. Eu já tô indo. Não vá. Quero dizer, vá. Vá sim. Vá embora. Nós nos falamos no escritório. Amanhã. E não se falaram, nem no amanhã, nem no dia depois, nem sobre trabalho. O executivo sentia-se oprimido. Estava acontecendo tudo ao contrário. Para começo de conversa, não era ele que deveria ter ido ao Pai Tenório, era ela. Eu precisava fazer um teste. Ela tinha de ir ao Pai Tenório quando ele estivesse em Sydney, assim que ele pusesse os pés no aeroporto. E a viagem de 20 horas duraria 5 por força da mágica. Era só isso, um plano simples para ganhar um pouco de tempo. Mas como concretizar o plano agora? Agora que ele não conseguia mais nem olhar na cara da secretária.
sentia vergonha. Olha, essa situação está ficando insustentável. Não se bate mais na porta? Não se usa intercom? O pessoal está me hostilizando. Também não é pra menos. Eu não trabalho. Você nem fala comigo. Escuta, garota. Se você quiser crescer nessa empresa, não basta ficar aguardando ordens. Tem que correr atrás. Eu não posso fazer isso. Está no meu contrato. Eu li o meu contrato. O senhor leu o meu contrato? Eu estou aqui para cuidar do que você me mandar cuidar. E é só isso. Então vai cuidar da sua vida. Eu estou mandando. Me deixa em paz. Em que vespeiro você foi se meter? O que foi que você disse? Que vespeiro? Gente assim, feito você, materialista, não deve se meter com magia. O executivo suspendeu a respiração. Instantes imensos passaram como uma manada de elefantes. Minha mãe passa o dia dependurada na janela. Ela viu o senhor entrar na casa do pai Tenório. Ela viu? Vizinhança? Peraí, você mora naquele bairro chechelento? Eu não te dei um aumento no ano passado? Mamãe é apegada, principalmente ao pai Tenório. Ela gosta de ficar de olho no que acontece por lá. Entendi. Pois então fique de olho você também, porque você está no olho é da rua. Arruma suas coisas e some da minha frente. Táxi! Tenho que chegar nesse bairro de nome impronunciável em meia hora. O taxista se esmerou. Tomou atalhos, percorreu vielas e chegou lá em 27 minutos. Assim que desceu do carro e se postou na porta do pai Tenório, pronto para armar o maior barraco que aquele subúrbio já viu, uma ficha caiu na cabeça do executivo. Dormimos os dois no escritório. Ela não chegou a passar em casa. Só se tivesse telefonado enquanto eu ainda estava dormindo. Mas ela é certinha. Ela sabe que as ligações pessoais são proibidas no escritório. Certinha, hein? Essa mulher tá te passando a perna, animal. Pensa. Antes tarde do que nunca. Aquelas horas antes do seu despertar, ela poderia ter telefonado, contado tudo, armado tudo com o pai Tenório. Ela viu o recorte de jornal no seu bolso. Foi isso. Não, ela não é assim. O executivo mirou algum movimento pelas frestas da porta de madeira carcomida do pai Tenório. Deu um passo para trás, virou as costas e deu de cara com ela. Foi por causa de Sidney, não foi? Como? Que você me seduziu. Que você veio até aqui se consultar com o pai Tenório. Você queria voltar de Sidney em 5 horas. A boca do executivo secou. Sentiu-se fantasticamente bobo e terrivelmente canalha. Levou alguns segundos para juntar saliva e responder. Era isso. Eu imaginei. Eu vi o recorte de jornal no seu bolso. Eu devia ter imaginado desde... Ai, que se dane. Tudo bem. Eu faço isso por você. Se Como? Se eu te readmitir na empresa. Ou melhor, se eu pagar o seu salário sem você ter de ir ao escritório. Ou melhor ainda, se eu triplicar o seu salário sem você ter de... Não. Nada disso. Eu faço de graça. Você só vai ter que pagar os honorários do pai Tenório, é claro. E por que você faria isso? Você vai me obrigar a responder? É sério? É. Você me ama? Aham. Por quê? Não sei. Escuta, você tem que me amar mesmo. Pai Tenório é categórico. Trago o seu amor. Eu sei, querido, eu sei. Conheço muito bem as regras do pai Tenório. Pode confiar. Então tá. Minha próxima viagem vai ser dia 16. Eu devo estar voltando no dia 19 de manhã. Me liga assim que chegar no aeroporto. Você vai estar em casa? Eu devo estar. Você sabe, de manhã lá Anota meu celular. Ah, tá, claro. Desculpa, boçal, eu... Tá, bacana. Combinado, então. Combinado? Combinado. Ela sorriu e ele se sentiu envergonhado. Não era um sorriso conquistado, não era um sorriso adquirido, era um sorriso dado. Um sorriso merecido? Um sorriso que pedia como resposta nada além de um beijo. Ele disse... Então, é isso. A gente se vê, então. Dia 19, 5 horas depois de você chegar no aeroporto de Sidney. 5 horas. A gente se vê.
Chegado o dia da viagem, o executivo passou rançoso pelo check-in, pelo raio-x e pelo embarque. Tomou sua pílula mágica e acordou em Sydney. Divertiu-se muito lá, aproveitou as festas como nunca. Acordou na manhã do dia 19 com uma ressaquinha leve, enevoada, só de expectativa. Uma náusea de saudade. O estômago revirando de amor. Chegaria no Rio em 5 horas e se casaria com ela. Do galeão para o cartório sem escalas. Ela estaria lá, no galeão? Ou a magia de Pai Tenório o teleportaria para onde ela estivesse? Seria a casa simples do bairro suburbano com nome de índio? Seria o Jardim Botânico, o Posto 9, o Corcovado? Qual o cartão postal? Qual memória eterna? Se abraçariam no sovaco do Cristo. O Salvador celebraria suas bodas. Desceu do táxi e antes mesmo de fazer o check-in, telefonou. Oi, demorou. Já fez o check-in? Não, ainda não. Faz logo. Já tô na casa do Pai Tenório. Será que funciona se eu não fizer o check-in? A magia só não funciona se você contar com ela pra tudo. É o que diz o Pai Tenório. Vou fazer o check-in. 2 minutos. Pode tomar o passe. Estou com saudades. Eu também. Muita, muita. Demais. A gente se vê. Eu te amo. 5 horas. Entrou no avião e nem se preocupou em reclinar a poltrona. Apertou os cintos e antes mesmo da decolagem, dormiu. Sonhou com o Rio de Janeiro. Mas um Rio diferente, onde o pão de açúcar era o corpo nu da secretária deitado no sofá de seu escritório, ressonando de leve, mexendo nos cabelos, murmurando monossílabos melosos, respirando a cidade respirava, as ruas ondulavam e eram feitas de pele e o mar tinha uma cor suave e indefinida e era infinitamente distante. Quando exatas 5 horas depois da secretária ter tomado seu passe, houve uma pane geral. Os motores falharam e a aeronave despencou no oceano. Os gritos e soluços medonhos da tripulação e dos passageiros não despertaram o executivo, que com uma força inconsciente, que se poderia chamar de instinto, ou de alguma outra coisa, abraçava forte o próprio corpo. Você ouviu na série Contos no Rádio Trago Seu Amor, de Guilherme Simon. No elenco, Luiz Otávio Moraes, executivo, Marília Martins, secretária, Maurício Lima, narrador 1, Joyce Marino, narrador 2. Participação especial de Pedro Uchoa como Pai Tenório. Músicas originais, sonoplastia e finalização, Júlio Daim. Operador de áudio, Peter. Locução, Glaucia Araújo. Produção, Nelly Coelho. Direção, Fabiano de Freitas. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec. O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a Soarmec apresentaram a série Contos no Rádio.